Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas últimas leituras, tanto que eu li em fevereiro, porque até agora eu não fiz nenhum vídeo falando sobre as leituras de fevereiro, e de março também, porque os livros que eu tô lendo agora, muito provavelmente eu não vou conseguir terminar esse mês, então eu já vou falar aqui os livros que eu consegui finalizar em março, e bora pro vídeo. No comecinho de fevereiro, eu li 2 contos. O primeiro deles foi O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Vou deixar a capinha aparecendo em algum lugar aqui. Li no meu Kindle. Ele tá disponível no Kindle Unlimited para quem faz assinatura. E assim, eu acho que eu vou ter que ler ele de novo para tentar absorver tudo. Apesar de eu ter gostado bastante na primeira leitura, a Charlotte é a mesma autora do Terra de Mulheres, que foi aquele livro que inspirou a história da Mulher Maravilha, e que a gente vai ver uma coisa mais autobiográfica. A Charlotte escreveu no momento que ela estava passando por uma depressão pós-parto, e naquela época as doenças mentais elas não eram tão estudadas assim, não eram conhecidas, então qualquer coisa que uma mulher tinha era visto como histeria, e davam tratamentos super absurdos pra isso. No caso dela não foi diferente, porque o marido dela na história, não sei se de verdade era também, mas ele era médico e falou que ela só ia melhorar se ela ficasse isolada de tudo e de todo mundo, sem fazer nada, numa casa no meio do mato. Então ela teve que ir pra lá, sem contato com quase ninguém. Olha, eu colocando a mão na mesa de novo. E lá ela não tinha contato com quase ninguém, então ela não podia nem escrever, que era uma coisa que ela gostava muito, que tem similaridade com a autora também, né, a escritora. No quarto que ela ficava tinha um papel de parede amarelo, que tinha uma estampa super inusitada, assim. Ela ficava horas olhando para esse papel de parede, achava que ele estava se movendo, que tinha uma mulher lá dentro que estava tentando escapar. E aí ela falou isso pro marido dela, tipo, olha, eu quero trocar de quarto e tal. E ele, não, você não vai sair desse quarto. Você quer melhorar, mas você não consegue nem conviver com papel de parede. E aí a gente vai vendo essa relação com ela, essa coisa obsessiva. E o final, gente, foi a coisa que eu mais fiquei impactada nesse conto, tanto é que eu quero ler de novo por causa dele, porque eu acho que eu não peguei tanta coisa assim, referências, enfim, quero pegar com mais calma, ler de novo, ler resenhas, pessoas falando sobre ele, mas eu gostei bastante, eu gosto muito da escrita da Charlotte, tanto no Terra de Mulheres quanto esse livro voaram, assim, eu li super rápido, eu gostei muito. E recomendo também, se vocês têm curiosidade pra ler outra coisa dela, ou ler alguma coisa dela, se vocês não conhecem. Próximo conto que eu li foi Margot Adormecida. Na verdade, esse eu peguei no Kindle do meu namorado. Ele baixou achando que era um conto mais filosófico, sociológico, alguma coisa do tipo. Na verdade, era um romance, se é que eu posso chamar de romance, porque assim, gente, foi terrível esse conto. Tem aquele clichê do cara mais novo que apaixona por uma mulher mais velha, e essa mulher mais velha ensina tudo pra ele da vida, de relacionamentos, de sexo, enfim. Só que assim, não é legal nem na parte do romance e nem na parte hot, porque o romance é um lixo, é super abusivo, essa mulher principalmente. Teve uma cena dela chegar na escola do cara, porque ele ainda tava no ensino médio, olha você ver, e brigar com uma colega de turma dele porque ela tava conversando com ele. Assim, eu fiquei tipo, amada, o que você tá fazendo aí? As cenas eróticas também, gente, foram muito mal escritas. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, alguém ensina esse autor aqui como que escreve isso, por favor. Nossa, foi terrível. A minha sorte foi que ele era muito curto, tinha umas 40 páginas, mais ou menos. E foi super rápido de ler, mas nossa, foi terrível. Eu fiquei chocada porque as avaliações dele eram boas na hora que eu fui procurar a capinha dele pra colocar aqui no vídeo. Aí eu dei uma olhada e, gente, tinha a média de 4 estrelas. Eu fiquei, quê? Eu dei 2. E olha lá, porque eu acho que não valia nem isso. Minha próxima leitura agora foi de um livro mesmo, que foi Rádio Silêncio. Eu fiz resenha desse livro já, tá aqui em cima se você quiser assistir. Tenho muito orgulho dessa resenha. Eu falei bastante coisa boa desse livro. Foi uma leitura muito prazerosa, dei 4 estrelas. Eu gostei bastante da diversidade de temas que a autora aborda nesse livro. Aqui a gente teve uma personagem demissexual e eu nunca tinha visto isso num livro. Fiquei bem feliz. E são questões muito atuais e um tema tão gostosinho de ler, sabe? Esse livro voou, eu gostei bastante dele. Não vou me aprofundar mais porque tem a resenha lá se você quiser assistir.
Minha próxima leitura foi uma HQ, O Muro. Esse aqui tem resenha no Instagram. Desses dois livros, esse aqui tem tanta resenha aqui no canal quanto lá no Instagram. E esse aqui eu fiz no Instagram também. Então, se você quiser me seguir por lá, vou deixar meu arroba aparecendo aqui. E eu gostei bastante dessa HQ, tanto da arte dela, essa coisa mais escura, mais borrada, porque ela vai se passando nos anos 80 também, naquela época do punk rock, aquela coisa mais pesadona. E a nossa protagonista é uma menina de 13 anos e ela foi praticamente abandonada pelos pais dela, porque a mãe fugiu com um cara que ela conheceu pra outra cidade. Aí o pai, quando descobriu isso, se fechou no trabalho e só ficava por lá, mal aparecia em casa. Então essa menina ficou a Deus dará. E coisas boas não vão sair daí, né? Ela começou a beber o uísque do pai, porque ela via que isso afastava um pouco aquela sensação ruim que ela tinha, aquele peso, e deixava ela mais quentinha, né? O quente, literalmente, né? Quando a bebida desce. Toda essa história vai se passar com o plano de fundo desse muro, né? Ela ia muito lá beber e ela encontra outro personagem bastante pertinente aqui da história. E eu gostei muito do final, apesar de ele ser bastante triste, mas ele deixa aquela coisinha de esperança, sabe? Que as coisas vão poder melhorar a partir daí. Eu gostei bastante disso. Em fevereiro também eu li meu primeiro mangá, que é o Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Eu mostrei esse mangá no unboxing que eu fiz já, então vou deixar aqui em cima também se você quiser assistir. E apesar de ter esse desenho super fofo, essa coisa clarinha, rosinha, gente, eu fiquei tão chocada quando eu comecei a ler, porque a história desse mangá é muito pesada. Tanto é que eu já aviso que tem milhares de gatilhos aqui, com depressão, ansiedade, transtornos alimentares, automutilação, e entre outras. E aqui é onde a gente tem uma história autobiográfica. A própria Kabi Nagata escreveu a história dela. Ela vai falar sobre uma época da vida dela onde que esses transtornos todos estavam acometendo ela, e como ela abrir a porta da sexualidade dela e se encontrar com uma prostituta meio que mudou isso, sabe? Fez ela enxergar outras coisas e como isso estava ligado com esses transtornos que ela tinha também. Tinha muita questão com a família dela, com a mãe principalmente, e foi muito legal acompanhar esse desenvolvimento dela, essa melhora dela propriamente dita. Eu recomendo, mas com essas ressalvas, né? Porque tem muito tema delicado aqui. Minha próxima leitura também foi no Kindle e, gente, foi uma surpresa. Maravilhosa esse livro. Ele é o irlandês, também vou deixar a capinha aparecendo aqui. Tá no Kindle Unlimited, tanto ele quanto aquele conto horrível do Margot Adormecida também tá lá, se vocês tiverem curiosidade. Eu gostei muito desse romance, gente. Aqui a gente tem uma brasileira que vai fazer intercâmbio na Irlanda. E ela vai falar tanto dessa questão do intercâmbio dela, de ter que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e trabalhar o dia inteiro, às vezes durante a madrugada também, para poder se manter lá e mandar dinheiro para a família. E ela era fissurada com karaokê. Às quintas-feiras ela tinha que ir no karaokê que tinha lá, ela adorava. E numa dessas idas ela acaba esquecendo o casaco dela lá, que tinha os cartãozinhos dela com números de telefone, porque ela era babá também, enfim. E o cara, que é o Robert, agora eu esqueci o nome, hein? Ele acaba achando esse casaco e ele tinha duas menininhas, tinha acabado de perder a esposa, precisava de uma babá, acabou ligando pra ela e ela aceita o serviço, porque ela pensou, vai ser durante poucas horas, né, de 5 às 8, por exemplo, e eram só duas meninas, porque lá eles tinham a cultura de ter muitos filhos, então outras casas que ela tinha trabalhado eram bem lotadas. E ela achou muito tranquilo, foi trabalhar lá, e aí eles começaram a se envolver mais, a jantarem juntos, porque ele sempre cozinhava para as filhas deles e acabava largando comida para ela também. E é tão fofo. E apesar dele ter perdido a esposa dele, né, de ter essa coisa trágica como plano de fundo, mas ele não deixa de ser uma pessoa sensível, gentil, que eu achei sensacional. Até a autora fala sobre isso no final do livro, porque tanto a esposa dele quanto a Júlia, elas não mereciam um cara amargurado, né? E é uma coisa tão batida já, essa coisa tipo, o cara sofreu muito e ele virou carrancudo, aquela coisa sem educação, e vem uma mulher maravilhosa e faz ele lembrar que a vida é maravilhosa, sabe? Não tem nada disso. E eles resolvem os problemas deles conversando.
Quando eu vi isso da primeira vez, eu fiquei, gente, nossa, que delícia, sabe? Não tinha aquela coisa, tipo, acontecia uma coisa que nenhum um dos dois não gostava e eles paravam de se falar e sumia e fazia charme e tal. Nada, não. Eles sentavam, discutiam e resolviam as coisas na base do diálogo. Ai, gente, nossa, eu fiquei feliz demais por causa disso. E fora isso, a Júlia é uma mulher preta, então ela vai falar bastante sobre a experiência dela como mulher preta. Não bastante, mas fala sobre isso no livro também, sobre a experiência dela como mulher preta lá e como ela, essa questão de raça e de trabalhos que a gente aqui considera inferior, né, ser babá, trabalhar em lanchonete, essas coisas é mal visto e lá era um serviço como qualquer outro, as pessoas até valorizam isso. E vai falar muito sobre a solidão da mulher preta também. E ela fala dos relacionamentos que ela tinha aqui no Brasil e como isso levou ela só a ter relacionamentos com gringos, enfim. Muito bem escrito, apesar dessa capa horrorosa, mas eu gostei bastante. E tem temas pertinentes, como eu já falei, então eu recomendo demais para quem tá procurando um romance para fugir um pouquinho aí do clichê. Passando agora para as leituras do mês de março, eu comecei com o Moxie, que eu falei num vlog de leituras aqui do canal. Esses 3 últimos eu mencionei bastante nesse vlog, então eu não vou falar muito sobre a história em si, então eu vou deixar aqui em cima se vocês quiserem assistir. E eu gostei bastante desse livro. É um jovem adulto super levinho, super gostoso, mas ao mesmo tempo eu acho ótimo para as meninas, adolescentes, jovens lerem também, para elas terem um vislumbrezinho do que é o movimento feminista, a questão de sororidade mesmo, né, das meninas, verem que elas não estão sozinhas e ajudarem umas às outras e verem que juntas elas podem fazer alguma diferença no meio que elas estão. Eu achei isso fenomenal. E eu queria que isso tivesse acontecido na minha escola, sabe? Quando eu estudava ainda, que eu tava no ensino médio principalmente. Então, vai tocar em bastantes temas interessantes aqui e eu recomendo muito, tanto pra nós, né, que já passam dessa fase da escola, mas pra quem tá estudando ainda, pras adolescentes, jovens, um ótimo livro pra dar de presente, inclusive. E tem um filme da Netflix, eu gostei mais do livro, porque assim, dá pra acompanhar melhor essa evolução das personagens, esse decorrer do tempo e delas distribuindo jornalzinhos, né, na escola. E dá pra ver mais essa coisa gradual de ela um pouquinho se junta, aí mais um pouquinho vai aderindo, aí de repente a escola inteira tá no mesmo lado, sabe? Eu achei isso incrível. Próximo livro é Eu Gastaria Tudo com Pizza, essa coisa lindíssima da Pipoca Nanquim. Gostei bastante, também mencionei no vlog, lógico. Eu acho um ótimo livro para quem tá começando a ler ficção científica, apesar dele não explicar muito como que funciona essa questão do viajar no tempo e espaço, mas mesmo assim foca nisso um pouquinho, porque aqui ele usa essa máquina de escrever azul para poder abrir os portais. E na primeira vez que ele viaja, as autoridades do lugar que ele vai parar, né, que é uma outra dimensão, mas é uma realidade meio que paralela à Terra, ele fica sabendo, vê que esse cara conseguiu abrir esse portal e tenta rastrear ele, aí vira uma coisa louca. E quando o Bob, ele acaba voltando, né, pra casa, uma fenda gigante verde abre no meio da sala dele. Você fica, como assim? O que vai acontecer a partir daí? O mundo vai explodir? Vai sair alguma coisa daí de dentro? E é bem frenética o ritmo dessa leitura, né, porque é bem curto, né, também. E vai se passar em poucos dias, então... Nossa, eu gostei muito e recomendo demais. Por fim, eu tenho aqui O Último Voo das Borboletas, meu segundo mangá. E, gente, que incrível esse aqui. Eu gostei bastante, fala muito sobre a cultura do Japão, fala sobre as geishas, as prostitutas de luxo. Também já falei um pouquinho dele, então não vou me aprofundar, mas eu gostei bastante do plot twist que tinha aqui. Fiquei super surpresa, não tava esperando. E além dessa questão cultural, a gente tem meio que um romance de plano de fundo. A gente vai ver um pouco dos bastidores dessas mulheres que trabalhavam, né, entretendo clientes, e um pouco do contexto histórico também da era Meiji, quando começou esse império, eu acho, e era uma outra era aqui, não vou lembrar não. Mas, e também tinha muito casos de sífilis nessa época, né, então a gente vê algumas personagens aqui tendo essa doença e como que eram tratadas essas mulheres nessa época. Então, valeu demais a leitura, eu super recomendo. E é isso, gente. Essas foram todas as minhas leituras nesses últimos 2 meses. Agora, eu estou lendo
O Temor do Sábio, a saga continua. Dei uma adiantadinha desde o último vídeo que eu gravei, que eu tava lendo esse livro, inclusive. Mas, com certeza, não vou conseguir terminar esse mês. Olha lá se eu conseguir terminar em abril, mas... assim, tô indo com calma, sem pressa, porque, assim, eu tô realmente entrando na história, fazendo marcação, prestando bastante atenção pra não esquecer. Até porque a gente não sabe quando vai ser lançado o terceiro livro, então precisa estar fresco na minha memória até lá. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!